Martins, uma boa noite também aos nossos, né, espectadores do YouTube e também do TikTok. Aline, seja muito bem-vinda. Obrigada, é um prazer estar aqui com você. Queria agradecer a oportunidade, né? Principalmente assim, por colegas de profissão, né? E essa visibilidade muito boa que você está dando. Muito obrigada por você ter aceito o convite. Aline, falar sobre essa questão do acolhimento é algo que é um tema sensível, porque existem pessoas que às vezes não têm, né, o entendimento necessário e às vezes têm, né, opiniões distintas. A gente vê que existe aí um conflito em relação a essa parte, né, do acolhimento, quando a gente fala dessa questão da adoção. E eu acho bem importante a gente abrir esse espaço para que a gente leve a informação qualificada para as pessoas, né, para que a gente conscientize do quanto é importante essa etapa para as crianças, né, do quanto é importante acolher nesse processo, né, qual que é a função do acolhimento, para que as pessoas não fiquem criando, né, e às vezes até absorvendo conceitos que são equivocados em relação a isso, né? Então, para começar a falar um pouquinho, eu gostaria que você falasse como que é na prática o acolhimento institucional e qual que é a relação, né, com o processo da adoção. Tá. O acolhimento acontece quando tem crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade, né? Então, essas crianças, elas sofreram algum tipo de negligência, algum crime que aconteceu, algum abuso sexual, algum tipo de negligência do Código Penal que a gente fala, né? E aí elas são acolhidas, o Conselho Tutelar é acionado, aí faz, né, um estudo, vê que realmente a família não tem condição de ficar com essa criança e aí ela é acolhida no lar da criança. Aí, após um período lá, entra o CREAS, alta complexidade, né, faz um trabalho psicossocial muito legal, juntamente com o Fórum, o Poder Legislativo, e aí eles começam esse trabalho para procurar familistência. O que é familistência pra gente? É um tio, é um vô, uma avó, né, para ver se a criança ainda consegue ficar no seio familiar, né? Aí, esgotadas essas possibilidades, aí sim a gente vai para a retirada do pátrio poder familiar, que aí a criança entra para adoção. Aí, então, muitas vezes as pessoas acham que o processo de adoção em si que é o demorado, e não. O demorado é acontecer esse estudo todo para a criança conseguir chegar a essa parte de adoção. Até porque dentro desse processo que vai ser melhor avaliado é aquilo que for melhor para a criança. Isso. Né? E dentro de uma condição onde ela, né, estar com uma família que vai adotá-la e um familiar, é melhor que ela fique próxima de um familiar, né? Se houver essa possibilidade. Sim. E, Aline, quais são os impactos psicológicos mais comuns vivenciados por crianças em situações de acolhimento? Olha, a maioria das crianças que são acolhidas, elas chegam com muito medo, né? Porque é uma casa nova, ela é retirada de todo o ambiente que ela vive, né? Que infelizmente a grande maioria que a gente tem recebido é acostumada com ambientes com drogas, com muita liberdade, então eles ficam até tarde na rua, eles fazem o que eles querem, não tem regras. E aí quando eles chegam num abrigo, aí você tem horário para comer, você tem um horário para dormir, você tem seu horário para brincar, você tem as suas atividades. E eles não entendem, né? Porque eles querem fazer o que eles querem no momento deles. E aí até eles entenderem esse processo, tem muito medo, tem muita resistência, né? A gente fala dos adolescentes, né? Pra cima. E aí, durante esse período, eu trabalho nessa parte, né? Que a psicologia dentro do abrigo é diferente de uma psicologia clínica. Sim. Né? Porque, às vezes, até algumas pessoas falam, nossa, mas às vezes você fala que você está levando as crianças na Superara para fazer alguma terapia, mas você não é psicóloga dentro do abrigo. E são situações diferentes, né? Então, eu tô ali, a gente fala para apagar fogo, né? Então, quando acontece alguma situação que foge do controle das cuidadoras, ou algum questionamento que elas não conseguem responder, principalmente a sexualidade, esse tipo de coisa, daí entra a minha ação. Tem crianças que passam bastante tempo nesse processo até que haja uma decisão judicial que defina se ela vai para uma adoção ou se ela retorna para a família, né, nesse período. Sim. E dentro desse processo ocorre às vezes o período de institucionalização dessa criança, né, que ela vai perdendo ali o referencial de família, né? E como é que você trabalha isso com essas crianças ali? Então, eu sempre procuro
lembrar do passado deles mesmo, até porque eles têm muita dúvida em relação às coisas que aconteceram, por que aquilo é errado, né? Sendo que quando eles estavam vivendo não era errado, era uma coisa até normal, né? No meio que eles estavam, e a gente trabalha em cima disso. Olha, com leituras, uma coisa mais didática, né? Porque agora mesmo no lar a gente tem crianças de 0 a 11 anos de idade, né? A gente até atendia até os 18, agora o lar só atende até os 14, não atende mais até os 18. E aí, quando essas crianças menores, a gente tem que ser tem que fazer de uma forma mais lúdica, né? Então com brincadeiras, ensinar eles que sim, eles têm uma família, só que essa família ela não tem condições no momento para cuidar deles, porque eles têm muita dúvida, né? Será que minha mãe vai voltar? A maioria sabe o que é uma droga, a maioria sabe, né? O que eles sabem o porquê eles estão ali. Então, a maioria das pessoas, elas querem abafar e não querem falar sobre o assunto, que é pior. Porque a criança, ela precisa saber. Ela precisa entender o porquê que ela está ali. E o porquê que ela vai ter que esperar e ser franco. Até quando a Joyce, que é a psicóloga do fórum, ela vai até nós, até para fazer uma visita, uma conversa com essas crianças, ela é bem franca sobre o que está acontecendo com eles. Claro, ela fala de uma maneira que eles entendem. Mas a gente tem que ser bem claro com eles, para que não tenha dúvidas e não acabe, né? Às vezes é um processo de luto que é necessário que eles vivenciem, né? Porque tem situações onde eles não vão retornar para a família. E eles precisam estar cientes disso. Já é o início de um processo, uma situação que eles podem se deparar, né? E como é que é o vínculo afetivo, né? Como é que se constrói esse vínculo entre os pais adotivos e esses filhos que estão ali nesse processo da adoção? Tá. Hoje em dia, a gente só tem um que está em processo de adoção, né? E aí, como que funciona? Primeiro, a gente conversa com a criança, né? Claro, a minha parte ali é com a criança, né? O fórum, ele vai fazer a parte com os pais adotivos, né? Então, primeiro a gente faz essa parte com a criança, eu explico para a criança, olha, seus pais, eles infelizmente não têm condições de criar você agora. Só que a gente tem uma família que ela tem essa condição, né? O que você acha de você conversar um pouco com eles? O que você acha da gente abrir esse espaço? E a gente vai conversando com eles. Olha, porque a maioria tem medo dos pais ficarem bravos. Porque alguns dos pais são agressivos, né? E eu explico, olha, seu pai não vai ficar bravo, ele vai ficar feliz até, porque você vai ficar melhor. Então, assim, tudo com eles, tem que tirar todas as dúvidas deles, porque eles têm muitas, né? E deixar eles mais em paz, trazer mais afeto, mais carinho para eles, porque é o que normalmente eles não conhecem mesmo no dia a dia, né? Sim. E a família que vai, né, fazer adoção, ela faz visitas gradativas? Como que é feita essa aproximação? A família, quando a gente inicia o processo, conversou com a criança deu o ok, né? Aí a gente entra em contato com o fórum, né? Por meio de relatórios ou enfim, né? E aí a gente faz a primeira aproximação com a família, né? A criança é chamada lá no fórum também, eles confirmam lá. E aí depois a gente faz, se for uma família que está longe, a gente faz uma primeira ligação videochamada, se apresenta e tudo. Agora, se é uma família que está na cidade, ela começa a fazer as visitas no lar, né? Todas as visitas são assistidas por mim, né? Eu vou redirecionando, vou dando um movimento ali para aquela visita. E aí, quando a gente vai sentindo se a criança está se adaptando. E aí, se a criança estiver se adaptando tranquilo, a gente vai continuando. Agora, se ela não se adaptar, a gente para por ali, porque o respeito é com a criança, né? Sim. Esse fator do bem-estar da criança é a prioridade. Sim, dentro, né, dessa exatamente. Condição. E a adoção, ela pode ser comparada com uma gestação emocional, Aline? Ela pode sim, porque é um período que precisa de preparação, né, tanto da mãe quanto do filho, precisa de maturação dessa ideia, né? Normalmente os pais adotivos, né, eles têm um certo tipo de bebê ideal, né, uma expectativa que a pessoa cria sobre como aquela criança vai ser, né, se for uma criança a partir dos 3 anos, que é a adoção tardia que a gente fala, é uma criança que não vai vir igual um bebezinho que você vai conseguir moldar, ela vai ter as vontades próprias e normalmente eles querem que elas já chegam adaptadas para o ambiente da casa deles e não é assim que funciona, né? Essa criança vai ter que passar por um processo
de psicológico mesmo, vai precisar ter acompanhamento e tudo isso às vezes frustra, né, os pais que estão nessa fila de adoção. E esse período de adaptação, ele leva às vezes bastante tempo. Sim, né? sim, leva. Para que essa criança se adapte, porque às vezes entra até num próprio conflito. Você pega uma criança que tem 5, 6, 7 anos, né, dentro de um processo de adoção, ela já vem ali com alguns valores enraizados, de coisas que ela aprendeu da família onde ela estava, que às vezes vai entrar em conflito com os valores, né, daquela família. E até você ir moldando e adaptando, às vezes você leva um tempo, né? Isso, quando a criança ela já é acolhida, automaticamente eu já vou fazendo esse trabalho com ela, né? Mesmo sem saber se ela vai entrar, né, para um processo de adoção ou não. Então eu já vou preparando ela, eu já vou tirando esses velhos costumes, eu já vou orientando elas como, né, como se portar, o que é certo, o que é errado, né? E aí a gente já começa esse trabalho. Para quando chegar nesse nível de adoção, a gente já tenha esse processo um pouquinho mais adiantado, né? Então, normalmente, hoje em dia, o que acontece é isso. Então, quando chega nesse processo de adoção, eles já estão bem mais ambientados, até para facilitar, né, durante esse processo. Sim. Nós vamos para um breve intervalo e já a gente retorna com mais Fala Psico. Fala Psico, uma boa noite para a Aninha que está nos acompanhando, está desejando aí uma abençoada noite para nós na véspera do feriado, desejando uma boa noite a você, Aline. Uma boa noite. E dando continuidade aqui, as pessoas que estão nos acompanhando através da Rádio Cultura podem nos encaminhar perguntas através do WhatsApp pelo telefone 67 99890 1057 e quem nos acompanha pelo YouTube e também pelo TikTok pode nos encaminhar pelos comentários. Dando continuidade, Aline, quais são os principais mitos que ainda cercam o tema da adoção no Brasil? Olha, os principais mitos é que a criança ela vai com a carga toda da família, né? Que é o que a gente mais ouve, assim, dentro do abrigo, até principalmente de algumas pessoas que às vezes vão realizar um trabalho lá ou algum tipo de estágio e às vezes eles vêm com essa pergunta, né? E não, gente, a criança ela não vai herdar os vícios dos pais ou o mau comportamento da família, né? Não, tudo a gente fala, principalmente na psicologia, né? Que é o ambiente que você vive que te molda, né? Principalmente a criança no sentido de neuroplasticidade, né? Então, acho que o principal é esse. Nós somos frutos do meio, né? Isso, exatamente. Mas é o olhar, né? Às vezes a gente escuta até comentários assim que nem tem muita relação com a adoção, mas é tipo, olha, tem o sangue ruim da família do pai. E na verdade não tem relação com sangue, né? É uma questão de referencial mesmo. Exato. Se você tem boas referências, é muito provável que você desenvolva alguns comportamentos
baseados nessa referência, claro, né? sim, que se você pegar um bebê, ele não estava consciente, vamos dizer assim, de uma certa forma, no momento da negligência, né? E a criança, algumas crianças, elas carregam alguns traumas, né? Que é normal, até... São as feridas, né? Isso, que até nós que somos criados em ambientes que não são, né, de violência, a gente tem nossos traumas, né? De uma forma ou outra. Então, essa criança ela vai precisar ser acompanhada psicologicamente, mas não é algo que vai impedir ou que vai puxar os genes dos pais, isso não tem nada a ver. Aline, pessoas que são criadas com pai e mãe dentro de uma estrutura, né, normal, que não precisa ter relação com a adoção, precisa fazer acompanhamento porque tem trauma. Exatamente. Tá? Então, assim, ninguém está livre de ter trauma e de ter alguma condição, uma frustração, alguma ferida que precisa ser trabalhada, né? Então, essas condições, elas não estão relacionadas à condição da adoção, né? Não. E quais são os maiores desafios enfrentados por quem deseja adotar? Olha, eu acredito que seja essa demora mesmo, né? Essa demora de ser feito o estudo e da criança estar apta para adoção, né? E também, igual eu falei, sobre as expectativas que as pessoas criam, né? A gente luta muito para que seja tirada essa ideia do bebê, né? De que só o bebê ele é plausível para ser adotado. Sendo que não, tem muitas crianças ali de 3, 7 anos, até 11 anos, que mais almejam uma família, né? E nesse sentido, a maior dificuldade é em relação à idade, à faixa etária, né? Eu percebo que tem, já li alguns artigos relacionados a isso, que tem pessoas também que vinculam muito, não só a questão de ser bebê, mas também a características da família. Sim. E é muito difícil, você já está num ambiente onde a criança está em vulnerabilidade, você ainda querer atrelar, criar algumas condições, alguns critérios, né, que dificultam ainda mais essa condição. Tem que ser loiro, ter o olho azul, porque a nossa família tem essa condição. Aí fica cada vez mais difícil, né? Isso, e adotar não é sobre você pegar uma criança que se pareça fisicamente com você, né? Mas é sobre o amor, sobre você ter um filho. Né? Então, se o seu filho vier diferente da sua família de qualquer forma, então ele é excluído? Não, né? Sendo que até no ECA, né, no Estatuto da Criança e do Adolescente, é dito isso. O filho adotivo ele tem os mesmos direitos, ele tem direito à herança, é tudo igualitário, não muda nada. O ato de doar-se por alguém. Então, a pessoa tem que ter essa visão, né? Mas começar a criar muita condição para você adotar e já começa a complicar o meio de campo e às vezes acontece isso. Por isso que tem tanta criança que cresce em abrigo, porque as pessoas estão na busca de alguém que atenda os critérios que ela idealizou na cabeça e infelizmente, né, a gente vive num país miscigenado, a gente não vive na Europa, onde as pessoas vão cumprir esses critérios, né? Talvez lá você até tenha um público maior nessa condição, mas a gente vive no Brasil, né? E nós somos, né, nós descendemos da escravidão, então Sim. Não vai ser esse perfil, infelizmente. E como é que o preparo psicológico é realizado durante o processo de habilitação, né, dos adotantes? Então, aí esse preparo, ele é realizado pelo fórum, né? Como eu tinha dito anteriormente. Aí o fórum vai fazer esse estudo psicossocial, vai fazer visitas a essa família, né? A equipe técnica vai procurar antecedentes, como que é a vida dessa família, se é uma família idônea, né? Quais que são os motivos que eles querem adotar, se eles têm essa condição, não financeiramente, né? Mas tem essa condição psicologicamente, se a família em si, né, irmãos, pessoas que moram dentro daquele ambiente, se eles estão de acordo, né? E aí depois de feito todo esse estudo, a psicóloga vai acompanhar tudo isso, aí se for favorável, aí está apto para o processo de adoção, né? Então tem todo esse acompanhamento. Sim, sim. E quais são os aspectos emocionais mais delicados para a criança ao ser inserida dentro, né, de uma nova família? A gente fala que é como se fosse um novo acolhimento, né? Então, ele é uma casa nova, eles vão chegar com medo, dependendo da idade da criança, chega com receio de fazer alguma coisa errada, né? Porque ela já perdeu uma família uma vez, então essa é a oportunidade dela. Então, será que ela vai perder de novo? O que eu posso fazer, o que eu não posso fazer, né? Tem todas essas dúvidas, então o acompanhamento psicológico é crucial nesse momento, né?
o acompanhamento escolar. Normalmente elas vão chegar, dependendo da idade, com um maior receio, né, se ela pode relar, né, tocar nesse adotante ou não, né, tem todos esses quesitos, mas o principal, assim, é o medo. E se for, infelizmente, fruto de abuso sexual, vai ter uma certa resistência com a figura masculina, né, se for o caso. Tem crianças que às vezes estão passando pela terceira e quarta família, né? Então Exato. tem feridas ali que são muito mais sensíveis. Porque né? tem muitas famílias, exatamente isso por conta da expectativa. A família põe uma expectativa, né, cria-se essa expectativa, e aí quando a criança chega e eles veem que não é tudo isso, eles acham que é como se fosse devolver um objeto. Então eu não quero mais, porque tem isso. Já teve isso no nosso abrigo, de uma criança que ela foi devolvida, se eu não me engano, 3 ou 4 vezes. Né? Aí você imagina a mente dessa criança. Né? Como que eu cheguei lá, aí eu fui devolvido 4 vezes, já vim da minha família, né, que também não me quis, de certa maneira, e aí como que ela vai agir dentro de um próximo lar? É muito difícil, né, esses momentos. E tem outros pontos que eu falo, essa questão de expectativa, Aline, que as pessoas têm expectativa que essa criança ela chegue com um comportamento adequado, que ela não traga problemas comportamentais. Então ela vai chegar, ela vai ser, por ser às vezes até uma criança maior, ela vai ser educada, ela vai responder sim senhor, não senhor, ela vai manter tudo organizado, mas gente, é uma criança. Às vezes no momento de estresse, a gente que é adulta, a gente tem dificuldade de, né, se organizar, de manter a ordem, né, emocional diante de alguma situação. Então, pra gente é difícil lidar com algumas coisas. Você imagina para uma criança, ela chegar numa casa que vai dizer, ó, agora tudo mudou, esse aqui é o seu pai, essa aqui é a sua mãe, né? E esse vai ser o seu quarto, a sua rotina a partir de agora vai ser essa. Então, assim, é muita informação para uma criança. Sim. Você muda de emprego, aquela nova adaptação às vezes gera um estresse que você fica, meu Deus, né? Você leva um tempo até você se adaptar e a criança tá ali, não é um emprego que você fala, não gostei, eu vou mudar de emprego. É a tua família ali, não tem mudança, é a sua família, né? Quando você tem ali um problema dentro do seu ambiente familiar, você não simplesmente vai embora, é Exatamente. A sua família, você tem que procurar uma solução, né? E as pessoas, elas encaram isso como se fosse, não, mas olha, ela não tá se comportando, ela tá assim, ela tá assado, e problematiza aquilo, e falta um pouco de maturidade para acolher aquilo, de entender que faz parte daquele contexto. Se a gente encontra dificuldade de se adaptar, você imagina a criança dentro de todo o caos que ela vem vivenciando para chegar onde ela tá. Então, esse olhar a família precisa ter, ela precisa estar preparada para lidar com isso. E às vezes tem uma romantização aí, de que vai chegar, porque às vezes vê muita novela, e novela chega aquela criança educada, que senta e tal. O que eu mais vi aproximado de um cenário de adoção foi uma série, A Família Perfeita, não sei se você assistiu. Não cheguei, não. Que é de uma criança que ela é adotada e ela tem necessidades especiais. E ela tem uns comportamentos bem complicados. E a família fala que ela tem mais idade do que ela tem. E eles conseguem comprovar na justiça que ela tem mais idade do que tem. E, na verdade, a hora que o negócio desenrola, ela realmente é uma criança. Mas eles colocam ela para morar sozinha com 9 anos de idade. Deus. Porque eles provam que ela tem mais idade. Então, assim, de tão complexo que é... Porque eles não conseguiram lidar com aqueles comportamentos que fazem parte de um contexto, às vezes, de adaptação mesmo, né? De agressividade, de insubordinação, que faz parte da personalidade, faz parte de toda aquela situação, né? Já era a 4ª família recebendo Exatamente. A criança. Então, tem tudo isso. E a família tem que estar preparada. É o que a gente sempre bate na tecla, né, dessa preparação da família, até quando a família começa a visitar, e eu também começo a fazer esse trabalho com eles, né, até para eu entender também, para eu colocar no meu relatório como que está sendo, se eles realmente estão preparados, porque eu quero o bem-estar da criança, então eu preciso ver aquela situação como um todo, né, não só por partes, né. Mas, assim, realmente, muitas famílias, elas criam essas expectativas e também a gente não tem como ter uma bola de cristal e entender se a criança ela vai ter algum transtorno, ou se ela não vai ter, ou se ela vai ser portadora de alguma deficiência. A gente não tem como saber isso, né? E infelizmente, o nosso, vou falar pelo lar aqui de Nabirei, ele não tem essa estrutura, né? Claro, a gente sempre procura
os tratamentos adequados, procura neuro, tudo que tiver ao nosso alcance a gente procura. Mas não tem aquele tratamento adequado, com todos os profissionais adequados para captar isso logo cedo, né? Se diagnosticar isso logo cedo. É uma batalha, é difícil. Mas são coisas que as pessoas que estão nessa condição, que estão nessa busca, elas precisam estar preparadas, né? Para acolher essas condições. Porque é isso. Quando você gesta uma criança, você também não sabe. Exatamente. Né? O gestar, você não sabe se seu filho vai vir com uma condição especial, se seu filho ele vai vir com um problema de comportamento. A gente não sabe, né? E a gente ama e a gente acolhe da forma como veio. E numa adoção, o processo é o mesmo. Né? Exatamente. Mas às vezes a pessoa fica na expectativa de que porque você está adotando, você está numa condição de escolher, que não tenha. E não, e é da mesma forma da gestação, né? É o mesmo risco. Né? A gente vai agora para um breve intervalo e já a gente retorna com mais Fala Psico. Participe do Fala Psico. Envie suas dúvidas. 67 998 90 1057. De volta com o Fala Psico, nós recebemos aqui um áudio do Ronaldo, que está nos ouvindo, ele que é do João de Barro. Boa noite, eu sou o Ronaldo, do João de Barro, eu não sozinho. Primeiramente, você podia adotar um menino desse, tá? A gente já avisa no Fly, beleza? Você podia adotar um menino, não precisa pagar chavaleiro, trabalhador, você trabalha em fazenda também. A gente também fazenda e tem na cidade, beleza? Aline, pelo que eu entendi, ele tem intenção de adotar uma criança. Sim. E eu gostaria de saber se você pode passar para ele a orientação de como é que funciona essa parte da adoção, que eu acredito que seja a dúvida dele. Isso. Para iniciar um processo de adoção, tem que ir até o fórum, né, e comunicar isso lá. E lá eles vão dar início ao processo, né? Vai começar o estudo psicossocial, como a gente estava conversando. E aí vai ver os antecedentes, vai ver o motivo pelo qual ele quer adotar, se a família tem condição de receber ele emocionalmente, né, essa criança. E aí logo em seguida, quando estiver uma criança apta para adoção, conforme a posição que ele estiver na fila de adoção, que isso tem que ser respeitado, aí ele vai ser chamado e orientado mais a fundo, né? Existe diferença na adoção de crianças pequenas, maiores ou adolescentes do ponto de vista psicológico? Não acredito que tenha diferença, né? Só que as crianças maiores, elas vão precisar de um acompanhamento, né? Um pouquinho mais a fundo, né? E os bebês não, o acompanhamento é mais breve. Uhum. Mas, assim, de amor, de afeto, é a mesma coisa, né? Acredito até que o bebê seja um pouquinho mais difícil a adaptação dos pais, né, dos adotantes, do que da criança maior, né, que é um novo ciclo, é diferente de você já ter se preparado para aquilo. Ninguém está preparado para uma rotina com o bebê, assim, logo de início, que chora, que tem, né, então, assim, eu acredito que o bebê seja um pouquinho mais difícil, mas não tem muita diferença, não. E dentro desse processo da adoção, é orientado para a família passar por um acompanhamento psicológico, fazer... Depois que a criança é adotada,
o fórum continua acompanhando por um período, né, juntamente com o CREAS, e o CREAS Alta Complexidade, e ele vai ficar sendo acompanhado por esse período. Aí, se os profissionais acharem que a criança, né, que os pais têm que acionar novos profissionais, né, eles vão ser comunicados e segue esse acompanhamento, mas acredito que fica em torno de uns 6 meses de acompanhamento ainda. Uhum. E o que significa a adoção tardia e por que há tanta resistência em relação a ela? A adoção tardia é a adoção feita com crianças a partir de 3 anos, né, que a gente fala. E a resistência maior é igual a gente estava conversando, dos estigmas que as pessoas criam, né, dos preconceitos, de a criança vir com os costumes dos pais e esse tipo de conversa que realmente não tem fundamento. Né? Mas é mais nesse sentido. Agora, no sentido jurídico e psicológico, não tem nenhum impedimento, né? É tudo tranquilo. Como que os traumas vivenciados na infância podem influenciar o comportamento da criança adotada? Olha, dependendo da situação de negligência que ela passou, eu vou dizer assim, conforme no que eu já vivenciei. Né? Crianças que sofreram abuso, né? Então elas vão ter resistência à figura masculina, né? Se for o caso, que é a grande maioria. Se for uma criança que passou fome, então ela vai ter alguma compulsão, né? Pelo menos de início ali, alimentar. São mais nesse sentido, mas é tudo algo que em terapia a gente consegue ir ajustando, né? com o tempo. Mas a gente fala com uma caixinha de surpresas, não tem como a gente prever, né, o que vai acontecer. Tem crianças que passaram inúmeras coisas e que seguem tranquilamente. Às vezes isso vai aflorar lá na adolescência ou vai aflorar lá na fase adulta, né? Porque a gente não tem como prever. São situações que às vezes a criança não conseguiu nem processar ainda, né? Isso. Não tem maturidade, dependendo até da idade, nem entendeu muito bem o que aconteceu e é com o tempo que ela vai... Isso, e dependendo do contexto, né, que ela estava, isso era algo muito normal, né? Então a gente tem casos lá que a criança ela foi abusada, mas a mãe da criança ela também foi. A avó da criança também foi. Então é algo muito normal na família, né? E para eles tem que acontecer. Então às vezes ela não interpreta isso dessa maneira. Às vezes quando ela estiver lá na sua fase adulta, quando ela for se relacionar, aí sim ela pode ter algum problema nesse sentido, mas na fase adolescente, na fase infantil, não. Ainda passa por isso, por essa naturalização de coisas que são violências, mas nem é entendido como violência, porque é algo que dentro do contexto já é natural. Né? Já tem muito, acontece muito isso. Né? Principalmente em relação à vestimenta, em relação a lugares que elas vão, né? Algumas, né, a sua grande maioria já sabe o que é um bar, o que é uma cerveja, o que é uma droga, qual que é o tipo de droga, eles sabem o que é crack, eles sabem o que é uma cocaína, eles sabem tudo. Inclusive até o furto, né? Sim. Então, às vezes a criança, ela chega com hábito de furto, porque para ela aquilo ali é normal, porque ela cresceu num ambiente onde aquilo ali era comum. Ela né, observava aquilo e estava tudo certo. Naquele ambiente ali, aquilo ali não é aceito, mas onde ela estava, aquilo ali está tudo bem. Né? Até a gente tem um caso lá que tem uma criança que ela chegou gritando muito. Tudo que ela ia fazer, ela gritava. Porque essa criança ela não era ouvida. Né? Então ela tinha que gritar. E hoje em dia, quem conhece fala, nossa, é outra criança. Porque é feito um trabalho, as cuidadoras, nós ali, enquanto equipe técnica, e em cima daquilo a gente vai moldando e vai mostrando para a criança que ela não precisa disso. Então, assim, por isso que eu falo que a gente já vai preparando desde quando ela chega no acolhimento, no lar, e quando chega nessa fase de adoção, às vezes alguns traumas já foram sanados, né? Sim. Vai ser lembranças, óbvio, mas não vai ter esse problema mais. Aline, e com relação à parte da institucionalização, porque, por exemplo, elas chegam lá, então tem crianças de 3 anos, elas vão dividir as mesmas roupas? Ou elas têm as próprias roupas? Não, elas têm as próprias roupas. Elas separado? As próprias camas, elas têm os próprios guarda-roupas, os próprios calçados. Então, essa parte da individualidade é bem preservada. Sim. Que numa época eu trabalhei num abrigo, na época que eu fiz faculdade em Corumbá. E
era dividido. Então elas perdiam um pouco essa questão da identidade. Isso aí depois, quando elas iam para casa mesmo, aí elas ficavam meio perdidas, do tipo, isso aqui é meu. Aí tinha aquela coisa do egoísmo de querer marcar território, porque elas não tinham aquilo onde elas estavam. Então aqui isso é bem organizado nesse sentido. É bem organizado, Ai, né? que bom. A Leda, né, que é a coordenadora do lar, um beijo pra Leda, eu não sei como que ela tem tanta memória pra gravar, porque quando, às vezes, eles mesmos pegam a roupa um do outro ali, né? Porque ou achou mais bonita, ou porque quer pegar mesmo. E aí ela bate o olho e fala, isso aqui não é seu, não. Então você vai tirar isso daí que não é seu, porque você precisa respeitar o espaço do outro, né? Então se ele não te emprestou, se ele não tá sabendo, você vai tirar. Até a gente tem que ensinar esses limites para eles. Então quando tem aniversário, eles têm os presentes deles. Até tem gente que quando vai fazer o aniversário lá no lar, mas se eu levar presente para todo mundo? Não. Ele tem que entender que o momento agora é dos aniversariantes, não é dele, porque senão vira uma bagunça, né? Eles não entendem mais qual que é o momento deles, qual que não é. Então, cada um no seu exato momento, se eles têm um brinquedo que eles ganharam na escola, alguma coisa assim, é deles. Né? Eles têm o guarda-roupa deles, a parte cada um tem o seu guarda-roupinha, cada um tem a sua cama, tudo certinho. Isso é ótimo. Porque senão vai perdendo ali a identidade e eles se perdem também. Já é difícil ter que lidar e ainda ter que se perder em tudo isso, né? Porque você vira... se perde de quem você é, na verdade, porque essas coisas ajudam a gente no senso de pertencimento, de identidade mesmo, né? E eles mesmos sabem também, né? O que é de cada um. Sim. As adolescentes têm os esmaltes, têm as maquiagens, os brincos, adereços, então assim, cada um tem a sua coisinha. É ótimo. E a adoção de grupos de irmãos é comum? É comum. A gente fala que é uma prioridade, né? Mas não é algo que vá acontecer só assim, né? A gente tenta de todas as maneiras que sejam adotados grupos de irmão. Porém, a grande maioria são de pais diferentes. Então, acaba, por vezes, separando, né? Cada pai vai pegar o seu filho, né? Porque eles não vão querer assumir uma responsabilidade que não é deles. Então, por vezes, se separa. Mas a prioridade do lar e do poder legislativo é de que se mantenha junto esses irmãos. E quais são os impactos emocionais dessa separação, quando eles são separados? Olha, de início, eles ficam com muito medo, né? Porque ali, por mais que eles entram no lar juntos, né? Então, eles enfrentam aquilo ali juntos. E aí, do nada, eles estão sozinhos, né? Então, eles se perderam a família e perderam os irmãos. Então, o que a gente orienta é que se mantenha esse contato, né? Entre as famílias. Ou então, se for só um adotado, então, igual a gente tem casos lá, então ele continua visitando o lar, ele entende, a gente explica para eles que é só a questão da família, mas que o irmão vai continuar ali. Eles têm que saber visualizar, né? A criança ela precisa disso, da visualização do que está acontecendo com ela. E existe situação onde o irmão de repente é adotado e vai para outro estado e tem essa separação geográfica? Ou existe uma priorização de que fique na região para manter esse vínculo? A prioridade é que se fique ali, mas se, né, no caso de família extensa, se a família extensa for de outro lugar, infelizmente ela tem que ir para esse outro lugar. Né? Igual a gente tem casos de um que vai para Brasília, né? E porque a irmã já foi adotada lá. E aí, mas ele também tem uma outra irmã que mora aqui, mas infelizmente ele vai ter que ir pra lá. E aí as famílias em si, eu acho muito interessante que elas se conversam e elas se organizam, né? E aí tem um momento de vir visitar e tem um momento de manter esse contato. Aí não se perde dessa... Não, a grande maioria não, né? Se a família se organizar certinho, né, a psicóloga do fórum ela tá ali para fazer esse movimento com eles, e aí se eles se organizarem certinho, a criança continua tendo contato normalmente. Sim. E como conversar com a criança sobre o fato, né, dela ter sido adotada? Existe um momento certo? Olha, eu começo a realmente falar sobre isso quando ela é instituída, né, do pátrio poder familiar. Porque às vezes a gente começa uma preparação e a criança retorna para a família, né? Igual já teve casos. Então,
Claro, eu sempre deixo muito claro sobre a família, sobre que a família tem que ter condições para ter eles ali, para continuar com eles. E aí, quando vem essa notícia para nós, quando nós somos oficializados, aí sim eu começo esse trabalho já para não criar um trauma, às vezes, desnecessário, né? Às vezes eu dar essa notícia de que ele vai ser adotado, sendo que eu não tenho nenhum apoio, não tenho nada tático para isso, né? Mas numa condição, por exemplo, eu acredito que tem situações onde os pais adotaram quando era criança, quando era bebê, né? Ou muito novinho. E nunca contaram que é adotado, né? Nesse período, quando a criança ela não tem uma lembrança, né? Quando que é importante relatar para ela? Porque é importante que a pessoa saiba que ela passou pelo processo de adoção, né? Até para não se sentir enganada, porque em algum momento isso pode vir à tona, né? E quebra o vínculo, quebra a relação de confiança, Sim. né? Qual que é o melhor momento para se dar uma notícia ou para ir trabalhando isso com a criança quando você está dentro de um contexto de uma adoção? Olha, acredito que a partir do momento que a criança já tenha esse senso de certo ou errado, né, a partir ali dos 3, 4 anos ali pra frente, já começa a trabalhar isso com eles de uma maneira mais pedagógica, né? E aí, posteriormente, vai evoluindo isso daí. Mas, um problema que até a gente enfrenta é que quando a criança é adotada, isso fica por responsabilidade dos pais, né? Então, assim, tem muitos pais que optam por não fazer. É um direito da criança? É um direito moral, né? Mas, né, quando a criança é adotada, ela até o ECA fala que ele perde todo esse vínculo com a família anterior. Não, é como se tivesse apagado essa família anterior. Então, a família, ela por muitas vezes opta por não falar, não ter esse tipo de preocupação, de problema, né? Mas é importante sim que se fale, porque algumas crianças elas vão começar a perceber se tem alguma diferença na família, né? Alguma diferença física também. Algumas vão perguntar, porque a gente sempre chega naquela etapa, né? Ah, eu quero ver a foto da mãe grávida. Ah, eu quero... Então, assim, vai ter essas dúvidas e a família vai ter que, em algum momento, abrir esse jogo, né? E fora que, às vezes a família não fala por insegurança, tem medo que queira entrar em contato com a família anterior. Mas assim, quando não existe vínculo, às vezes a pessoa até quer por curiosidade, mas não é uma coisa assim que você tem um vínculo. Não tem como você estabelecer uma coisa que nunca existiu, você amar uma pessoa que você não conhece, né? Exato. Então, às vezes é muito mais por curiosidade do que por qualquer outra coisa. E tem situações onde a pessoa nem quer saber. Ela sabe da história e ela simplesmente ignora. Mas você não está enganando, né? Sim, é uma opção dela, né? Aí a criança, quando ela ficar mais velha, ela é uma escolha dela, né? É. Mas ela não está sendo enganada, não é uma situação onde está sendo omitida uma informação, né? Exatamente. Nós vamos para um breve intervalo e já a gente volta para o último bloco do Fala Psico. De volta com Fala Psico, uma boa noite para Maria José. Ela tá mandando um abraço para todos e diz que adora o programa. Obrigada, Maria José.
Também tem uma dúvida aqui do Fábio, que é do Residencial Portinari. Ele disse que está acompanhando o programa e ele quer saber se tem diferença entre a adoção de casais homoafetivos e como é que funciona esse processo. Não, boa noite primeiramente, né? Não tem nenhuma diferença, né? Hoje em dia a gente fala que a família é um grupo de pessoas unidas por laços de parentesco ou por laços afetivos, né? Independente da sexualidade, isso não entra, né? O Poder Judiciário não entra nesse quesito. Qual que é o principal quesito? Que o adotante seja maior de 18 anos, né? E que ele seja 16 anos mais velho do que o adotado. Uhum. Mas, em restante disso, não tem nenhum impeditivo, nada. E tem mais uma pergunta que é da Amanda. E Amanda Navarro, ela quer saber como lidar com a pressão da família ou social sobre a decisão de adotar. Boa noite, Amanda, um beijo. É um problema que a gente tem na maioria das famílias, né? As famílias querem decidir a vida dos filhos, né? Ou dos parentes. Mas é realmente orientar essa família, né? Fazer esse trabalho psicológico, se necessário, orientar, incentivar eles a conhecer mais sobre o tema, né? E mais nesse quesito mesmo. E mais uma perguntinha. A adoção por famílias homoafetivas, né, enfrenta desafios específicos no acolhimento? Não. A gente fala que a adoção por família homoafetiva, ela encontra mais desafios sociais do que judiciários, né? Do que por leis, porque por lei não tem nada que impede. Agora, o social, né? Que, infelizmente, tem pessoas que têm preconceito e acabam preferindo, né? Esse tipo de pessoas. Infelizmente, essas pessoas estão em qualquer lugar, né? Uhum. Mas no olhar judiciário, não. A gente tem uma longa jornada de sensibilização Exato. social ainda sobre isso, né? Agora, sobre as questões legais. A criança adotada, ela tem o direito de saber, né, sobre a origem biológica e como é que isso deve ser abordado? É que a gente estava conversando. Ela tem o direito moral, né? Mas a família que adota, ela que fica responsável, ela quem decide, né? Uhum. Aí, posteriormente, se esse adulto já, nessa criança quando virar adulto, ela tiver esse interesse, e aí ela pode procurar outros meios que não seja a família, mas enquanto criança, aí fica sob a responsabilidade familiar. A família é quem quem decide. opta, né? Tá. E quais são os cuidados psicológicos após a adoção ser concluída? A gente tem que ter um cuidado, assim, de observar essa criança, observar os seus comportamentos, né? Entender se em algum momento ela está com medo de falar, em algum momento ela não está se sentindo ouvida. Praticar esse afeto, muito carinho, muito acolhimento nessa parte, né? Muita paciência. Não colocar expectativas em cima daquela criança em relação ao comportamento, né? Mas, e principalmente uma ajuda psicológica, né? Uhum. Como é que o sistema de justiça e a psicologia atuam juntos nesse processo de adoção, Aline? O judiciário, ele vai ficar nessa parte de deixarem os pais aptos para adoção, né? Toda essa parte de criminalidade, de preparar eles. E nós, como equipe técnica do lar, a gente vai ficar responsável por preparar essa criança e fazer essa integração família com criança, né? E aí são dois trabalhos que correm distintos, né? Existe algum perfil ideal de família para adoção? Não existe nenhum perfil ideal, não. O perfil ideal é a família, né? Agora, como ela vai se dar, como ela vai se comportar, aí não. Claro que a gente é preza por não ter violência, esse tipo de coisa, né? Não tenha mais nenhuma negligência com essa criança. Mas perfil ideal, não. Mas existe algum perfil que sofre menos? Se frustra menos? Acredito que não. Não. Porque é muito singular, né? A gente não consegue prever isso. Cada pessoa, igual a gente estava conversando antes, cada pessoa é uma pessoa, cada pessoa tem o seu processo, o seu tempo, né? Então não tem como prever isso. E o que leva algumas famílias a desistirem da adoção durante o processo? E após a adoção também? É a expectativa, né? A pessoa, ela cria essa expectativa do filho perfeito e se frustra.
Ou então, quando chega, não se preparou bastante, quando chega aquela criança na sua casa e muda toda a sua rotina, então tem pessoas que realmente não estão preparadas para aquilo. Acham que estão, mas não estão, né? Eu falo que quando a pessoa ela já tem, às vezes, uma experiência com o filho, ela tem um pouco de noção como é que é a parte da adaptação, porque ter um filho é um luto da sua vida anterior para uma vida real, Exatamente. né, com filho. Então, assim, você tem uma noção de que você vai ter que abrir mão de algumas coisas, porque um filho traz demandas, né? Mas às vezes a pessoa que ela adota porque ela não conseguiu ali, né, gestar uma criança, e ela tem a expectativa de ter um filho, ela não tem muito essa noção do luto. Aí ela traz a criança pro meio, ela não tem a noção de que ela vai ter que abrir mão da vida dela em decorrência daquela criança. Ela só pensa assim, eu quero ter um filho. As pessoas pensam nesse sentido, um filho e pronto. Não. Mas vem as consequências por trás disso. Porque ter um filho é você entrar no luto da sua vida. Porque Sim. você vive em função de outra vida ali naquele período, né? Pelo menos no período onde tem mais demanda, você acaba ficando em função. Então, isso de você entrar no banheiro, ficar cantando música da Shakira, com som alto, né? Por horas, isso aí acaba. Porque tem outra pessoa ali batendo na porta, né? Demandando você, ou que tá chorando. Que quer uma atenção, né? Você tem comida para fazer, você tem hora para tudo, e assim, você funciona, né, em função do seu relógio a partir de agora, né, e é tudo em função. Então, assim, você deixa de existir só para você e você passa a dividir o seu tempo com o outro ali e ficar muito em função do outro, né, porque aquele outro, ele não se vira mais sozinho. E isso, né, passa a ser um luto, e nem todo mundo tá preparado para esse luto. E aí é onde às vezes as pessoas elas entram, né, num processo de desgaste muito grande. Eu falo que tem gente que entra até em burnout, assim. Sim. Porque desgasta muito. E né, tá preparado para isso é importante. Exato. A gente fala assim, mesmo que a gente se prepare né, muito, ainda não é o suficiente quando Sim. essa criança chega. E aí quando algumas pessoas elas não levam tão a sério quanto deveriam esse processo, né, eu só quero adotar. Ou então eu já, até questão de já ter filhos, já criei um filho, eu crio mais um. Só que esse filho, agora, ele vai ser diferente, né? Ele, se for uma criança maior, ele vai ter uma vivência anterior, ele vai ter perguntas, e você está preparado para responder elas? E assim, Aline, você pensa, você acorda hoje, você tem tua rotina, você acorda às 6:30 da manhã, às vezes você tem uma rotina que você acorda às 6:30, você vai pra tua academia, mas você não tem, assim, tantas preocupações. Exato. Você volta, você toma teu café tranquilo, aí você vai pro teu trabalho, você não tem preocupação com a hora que você vai chegar em casa. O máximo que você preocupa é que você vai ter um almoço, então você vai pegar uma marmita, mas tá sussa. Você tem uma criança em casa, você levanta às 6:30, você já tá atrás de lancheira, de moleque, de dar comida, de fazer café e sai ali organizando, dando banho, colocando roupa e tudo mais, já começa ali uma loucura. Aí você leva para a escola e você já tá ali com o ponteiro, né, que você tem horário, aí você faz o exercício e tal, aí daqui a pouco você tem que buscar na escola, aí você corre. E você vai se encaixando nos horários que dá. Sim. Né? E chegou em casa à noite, demanda. Tem tarefa, tem comida, tem que conversar, tem que brincar, tem que dar toda uma assistência, tem que contar a historinha para fazer dormir. Esquece um monte de coisa. Que era o teu horário ali de ficar good vibes, né? E isso não é uma coisa que você vai fazer igual você faz com o teu sobrinho. Um dia. Exatamente. É todo dia. É sábado, é domingo. E sábado e domingo é o dia inteiro. Você não tem como falar, ó, devolve pra mãe, né? Exatamente. Você é a mãe. Então não tem pra férias. quem devolver. É você, né? Então, assim, tá preparado pra isso é importante. E eu falo que muitos pais mesmo não estão preparados pra isso. Eles decidem ter o filho e não estão. E às vezes na adoção também não estão. E aí vem toda a questão da frustração. Eu penso que muita coisa, assim, às vezes da desistência também tem relação com isso. Porque a pessoa, ela toma uma decisão, mas ela não sabe o que está por trás da decisão que ela está aderindo ali naquele momento. Igual já teve casos desse menino que foi devolvido mesmo, que a família não sabia, a desculpa foi essa, não sabia que ia ser tão trabalhoso. Então, hoje em dia a gente é uma sociedade, né, muito individualista. Então, se tem isso. Então, quando as pessoas se veem obrigadas a cuidar de outra pessoa, dar o máximo de si para outra pessoa, aí que começam os problemas, né? Sim.
E é isso, né? Então, a gente estar consciente dessas responsabilidades é muito importante. E é uma responsabilidade que não dá para fugir. Uma vez que você decidiu que você vai ser mãe, que você vai ser pai, é uma decisão que você toma para a sua vida. Né? E tem situações onde as pessoas não tomam decisões, elas arcam com consequências, né? Mas uma decisão dessa, de fato é uma decisão. Então a pessoa ela tem que tomar muito consciente, porque é isso, né? É uma pessoa que você está trazendo para a tua vida e não é uma pessoa que ela está vindo inteira, é uma pessoa que está vindo já com feridas. E ela precisa de amor, ela precisa ser acolhida, ela precisa, né, de cuidado, né? E a gente tem que ter noção, assim, igual você falou, ela fez a decisão, ela vai sofrer as consequências dessa decisão, mas a gente tem que pensar também que aquela criança, ela vai sofrer muito mais daquela consequência, que ela já veio de outras consequências, né? Então, a pessoa que opta por adotar, ela tem que ter isso muito claro, ela tem que ter essa responsabilidade afetiva muito, muito clara na vida dela. Não é uma decisão simples, é uma decisão que impacta na vida, então ela tem que ser muito bem pensada, né? Aline, gostaria muito de agradecer tua disponibilidade, você vir aqui compartilhar, né, tua experiência aqui, o teu tempo com as pessoas, né, pelas perguntas, né, que vieram. Sim. Dá para ver o impacto que tem, que as pessoas têm dúvidas, às vezes não entendem nem muito bem como é que funciona o fluxo, né, para adoção. Então ficou claro, eu acredito que, né, elucidou para muitas pessoas como é que é isso. Muito obrigada. Espero que você venha em outras oportunidades, né, falar de outros temas. Né? Eu que agradeço, né? Muito obrigada mais uma vez pela oportunidade de estar aqui, né, por falar desse tema tão importante, né? Se algumas pessoas tiverem dúvidas e quiserem saber mais sobre o meu trabalho, tem o meu Instagram, né, @Aline psicóloga humanista, né? E eu tô lá, se tiverem alguma pergunta, estou disponível. Obrigada mais uma vez. E para vocês que nos acompanham, se tiverem alguma sugestão de tema, podem nos encaminhar pelo Instagram, pelo direct, podem nos enviar também através dos comentários do YouTube e do TikTok. Muito obrigada, amanhã é feriado, aproveitem, né? Emenda aí um ótimo final de semana. Semana que vem a gente tem mais Fala Psico, uma boa noite, fiquem com Deus e até semana que vem.